Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula com os slides comentados referente ao tema aí do terceiro bimestre de Sociologia. A gente vai dar continuidade à temática das diferenças culturais, entender como muitas vezes essas diferenças culturais elas são vistas no sentido aí depreciativo, né, de diminuir ou de causar aí fenômenos que deixem de lado essas diferenças e causam problemas nas sociedades. A gente vai seguir nosso roteiro com base em todos, como a gente fez, né, nas videoaulas anteriores, falar um pouco do plantão de dúvida, como que está sendo aí o conteúdo do centro de mídias, e vou falar um pouco do conteúdo novo referente aos nossos slides atuais, né, e como que vai ser daqui para frente também. Bom, nosso plantão de dúvidas, conforme a maioria de vocês já sabem, né? É neste horário, quinta-feira, início às 10, termina às 11, às vezes eu termino um pouco antes para dar tempo de vocês descansarem e se prepararem para o próximo plantão de dúvidas. Vocês podem, não é obrigatório, né? É opcional. A gente aborda aí as dúvidas dos slides e das atividades também, conversa um pouco sobre diversos temas, dúvidas que também estão além aí é, dos slides e das atividades, e também referente ao livro didático, o link está aí, depois você dá uma olhada. Mais uma vez, né, seguindo o protocolo, as leituras do livro didático, né, para o terceiro bimestre, o capítulo 3 e o capítulo 22. O principal é o capítulo 3. Nesta aula a gente vai estudar o que é a generalização, um termo muito simples, muito comum na vida das pessoas, então não é difícil a compreensão, né? Depois nós vamos para a homogeneização, que é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de compreender. A gente vai ver alguns exemplos para ajudar essa compreensão e depois a gente vai tentar relacionar um ao outro. Eles são bem semelhantes, mas é importante entender as suas diferenças. E na próxima aula a gente vai abordar o que já iniciamos na videoaula anterior, que é sobre o relativismo cultural. Olha só, o que a gente tinha, o principal slide aí da nossa última videoaula foi sobre o relativismo, né? Em que a gente viu que é considerar as características de outro grupo social ou povo, né, tão importante quanto a sua, colocar no mesmo nível, né, no mesmo patamar de visão e colocando essa igualdade, depois reconhecer que essas diferenças são válidas para aquela determinada cultura. Depois a gente viu também o etnocentrismo. Deixa eu tirar aqui a minha câmera para você poder ver, né? Depois a gente viu sobre o etnocentrismo, em que você ou se considera superior ao seu grupo, seu povo, e aí utiliza meios de dominação, meios de legitimação aí da sua força, né, para poder dominar, ou mesmo criar uma visão que torne o outro inferior, né, que a gente viu também, enxergar o outro como inferior ou se considerar como superior. A gente viu que o etnocentrismo foi a base aí da dominação cultural e econômica durante muitos séculos, em várias situações históricas, né? A gente viu também um pouco sobre naturalização, não está aqui, que é você retirar de fenômenos sociais ou situações, acontecimentos que têm o seu fundo relacionado aí à história, à sociedade e atribuir a ele causas naturais, né? E aí é muito mais fácil você legitimar, porque já que é algo natural, é algo inquestionável. A gente viu tudo isso. Na aula de hoje a gente vai ver um termo muito simples chamado generalização. Bom, o que é a generalização? É tornar uma ideia ou material, né, ou uma ação, né, referente a um grupo ou a uma sociedade inteira como é, é, ampla, né? Ou seja, você pegar algo que é particular, né? Vamos pegar aqui os diferentes grupos sociais, né? Que são 4 grupos, e aí você fala, ó, e aqui está a sociedade inteira, né? Aí você fala, ó,
a sociedade inteira ela é só referente a esse grupo, né? Você está generalizando, você está pegando uma parte e falando que essa parte ela representa o todo, né? Isso é generalizar. Seu significado não está atrelado somente à sociologia, olha só, mas a eventos em geral e outras áreas das ciências humanas e linguagens. Na história, essa prática, né, moveu as pessoas a modificarem os diferentes, ou seja, a tentarem modificar, tentar aí interferir nos hábitos das pessoas que aquele determinado povo considera diferente, movendo no sentido aí da semelhança. Olha só, generalizar na sociologia, então, tem um sentido negativo, já que você pega uma característica que é de uma pessoa, de um grupo ou de uma sociedade e tenta aí, digamos, ampliar para outros, né? Então, muitas vezes, tornando um discurso, uma ideia que era particular, pública e ampla. Então, tem um sentido negativo porque retira a diversidade, né? Você retira aí as diferenças que existem entre as pessoas. Eu dou um exemplo, deixa eu pôr a câmera aqui, desculpa. Eu dou um exemplo muito simples na sala de aula, que é, por exemplo, suponhamos que a sala de aula tenha 5 alunos muito bons, né? Não, vamos melhorar, né? 5 alunos muito ruins, com notas ruins, sem vontade de estudar, e os outros 35 alunos são muito bons. Aí o que eu faço? Eu, professor, chego lá no dia do conselho e falo, ó, a sala é uma porcaria, com base naqueles 5 alunos, né? Que eu fiz? Eu peguei características é, de um pequeno grupo, de alguns indivíduos e generalizei. Falei que a sala toda era ruim. Isso é a generalização, e isso ocorre também na sociedade como um todo e na interação entre os grupos sociais dentro de uma determinada sociedade, né? Então, generalização ela tem um sentido negativo na sociologia, pois retira aí a diversidade cultural de um grupo ou de um povo, né? Mas em outras áreas não há necessariamente um julgamento de valor, né? Não é uma análise no sentido aí de que ela é prejudicial à vivência, né? Ao contato entre as pessoas e que diminui a diversidade cultural. Olha só, mas em outras áreas não é um julgamento de valor. Exemplo, foi generalizado o acesso à saúde no nosso país depois da Constituição de 88. Olha só, significa aí que o acesso foi expandido a uma parcela maior da população, foi generalizado esse serviço público. Então, nesse sentido, não é negativo. A gente tem que tomar cuidado para compreender o contexto onde é empregado esse conceito, né? Então, por trás aí da generalização, podemos encontrar discursos de ódio, preconceito dos mais variados tipos, né? Preconceito racial, ou mesmo situações para diminuir ou deslegitimar uma atividade cultural tradicional de um povo. Assim, entende-se, né, que a generalização diminui a diversidade cultural. É isso que você precisa compreender nesta videoaula, nesses slides comentados. Vamos a alguns exemplos de generalização. Olha lá, que todos os grupos indígenas, né, as etnias indígenas, são iguais. O nosso país tem mais de 200 povos indígenas e quando você generaliza isso, essa ideia, fica mais fácil você, por exemplo, né, fica mais fácil as pessoas que não acham que esses povos indígenas tenham direitos, né, essas pessoas elas conseguem criar situações de violência, de dominação, né, fica mais fácil retirar as suas terras que historicamente pertencem a determinado povo, etnia. Fica mais fácil forçarem a comprar produtos, a tentar uma assimilação forçada a um determinado contexto social ali em que eles vivem de contato, né? Então, fica mais fácil forçarem a comprar produtos e
participar de atividades fora do seu círculo habitual tradicional, né? E aí diminuindo a diversidade cultural. Obviamente que não existe como a diversidade cultural acabar, né? As pessoas estão sempre em contato, os povos, os grupos sociais, e isso sempre gera mudanças, né? A sociedade ela é sempre dinâmica, mas é, o fato de você perder características tradicionais de séculos de um povo, né, que muitas vezes não pode ser resgatado com facilidade, isso demonstra uma perda aí da diversidade. Fica mais fácil, então, o processo de dominação, mascarado aí por um discurso de igualdade, olha só, né? Ou seja, existe um discurso por trás, né, falando na frente, na verdade, né, falando que é, a generalização pode ser uma igualdade, né? Então, olha só, no meio político isso é muito comum, né? Olha só, para que os indígenas eles têm que ser tratados diferente da gente, né? Por que eles têm o direito, né, de ter suas próprias terras? Não, eles têm que ser tratados igual ao restante do povo brasileiro. Eles têm que ser tratados de modo que se assim como a maioria da população não tem aí um acesso à terra igual, eles também não deveriam ter, né? Então por trás de um discurso de igualdade, né, na verdade o que está se fazendo é retirando a diversidade cultural e promovendo um processo de dominação. Vamos entender outro exemplo, né? Os padrões, né? Os padrões de masculinidade, de feminilidade, isso é muito claro, né, quando somos criança. Então você generaliza condutas, comportamentos. Ah, as meninas devem agir de determinada maneira, os meninos devem agir de determinado modo, tem um padrão, né? Sempre aí relativo, referente à padronização. Isso é bastante comum, obviamente que, conforme a gente já discutiu, o fato das sociedades elas serem dinâmicas, né? Em determinados períodos históricos, talvez seja mais perceptível, em outros períodos, como na atualidade, né? Muitas vezes um pouco mais sutil em determinadas esferas da sociedade, né? Por exemplo, se você for pegar as pessoas mais intelectualizadas, geralmente elas têm uma abordagem diferente em relação ao gênero, né? Mas, de uma certa maneira, isso também perspassa, né, transversal a toda a sociedade, né? Então, você acaba apanhando esses exemplos de maneira bastante visível no seu, onde você vive, ou você já escutou isso de alguém próximo a você, né? Então, esses padrões, né, eles são generalizados. Existe uma certa atividade ali que uma certa pessoa, um certo grupo de pessoas que se identifica com com aquele modo, com aquela conduta. Mas isso não pode ser generalizado para todo mundo, né? Aqui você está vendo um pequeno exemplo, né, de como isso pode ter um impacto negativo, conforme a gente já discutiu no slide anterior. Bom, olha aí, mais um exemplo, né? É, Aqui eu peguei uma notícia, né? Uma notícia bem recente de um jovem, né? Que foi confundido por ser um suspeito, né? Foi considerado um suspeito de um roubo simplesmente por ele ser negro, né? Olha só. Então a generalização principalmente de pessoas que não têm uma empatia ou mesmo vivem situações de preconceito nas suas vidas de maneira intensa, né? As instituições também, né? Elas acabam generalizando padrões aí de comportamento. Então, no caso aí, infelizmente, é bastante comum, né? As instituições como a polícia, né? Generalizar que as pessoas negras, né, podem ser mais identificadas como pessoas que tenham furtado ou roubado outra pessoa, né? Então, esse é um exemplo claro, né? Obviamente, a gente também não pode generalizar, não é toda a conduta do Estado, né, que age dessa maneira, mas é uma parte expressiva que causa danos sociais também significativos.
Continuando, né? Um outro exemplo é a generalização dos corpos, né? Você ter aí a necessidade de ter padrões, né? Padrões considerados aí aceitáveis, considerados importantes nos relacionamentos amorosos, quanto afetivos, né? Quanto relacionamentos sociais em geral, né? Então, isso é muito claro, principalmente no corpo da mulher, né? Em que há uma generalização, como que deve ser o corpo da mulher, né? Então, ou seja, força muitas vezes a um determinado estilo de vida e um estilo corporal, né? Um corpo, um formato de um corpo específico, ser colocado para toda o restante das mulheres como sendo o padrão. E, obviamente, isso gera uma série de problemas, né? Como autoestima, como intervenções mesmo cirúrgicas que podem até levar aí a problemas de saúde mais sérios, mesmo a morte, né? No Brasil, por exemplo, o Brasil é o país, né, depois dos Estados Unidos, mas que tem o maior crescimento no mundo de cirurgias plásticas, né? Somente no ano, eu consegui essa estatística de 2017, mas imagino que ela não esteja muito diferente. Somente no ano de 2017, 11 milhões de pessoas no Brasil, né, fizeram cirurgias plásticas. E as principais cirurgias são para o aumento de mama, né, dos seios, a lipoaspiração, né, também relacionado aí à busca de um padrão cultura corporal, na questão de ser magro, né, no caso aí da lipoaspiração, no caso aí dos seios, né, relacionado também à questão de um padrão corporal exigente sobre a mulher muito forte, né, e o terceiro, a rinoplastia, né, que é as cirurgias no nariz, também bastante relacionada aí a ter um padrão cultural muitas vezes importado, né? A história do nariz eu dei uma pesquisada porque, né? É a terceira mais feita, né? E encontrei várias análises, né? Uma análise que eu achei bem interessante que a questão, o fato do nariz estar central no rosto e aí tem a questão, né, visual, né? Ele importa, né? Já está ali na frente, né? O próprio rosto em si também, né? É de grande importância nas interações, né? Na questão da autoestima. O fato da gente ter um processo de miscigenação muito forte das nossas matrizes indígenas fez com que boa parte da nossa sociedade não tivesse um padrão de nariz semelhante aí aos povos europeus, né? Principalmente aos povos europeus aí do norte, né? Não muito mediterrâneo, nem aí da Europa Oriental, né? Então, que é o nariz mais afinalado, mais pontudo, né? Então, as pessoas olham esse padrão de beleza e acabam generalizando que isso é bonito, né? Isso que é a estética, né? Esse padrão de estética, isso que é bonito, isso que é considerado belo, né? E isso acaba gerando, né, uma série de problemas psicológicos e mesmo tentativas de você fazer modificações mais profundas no seu corpo, né? Bom, continuando. A gente fala também nesses slides sobre a homogeneização, que é basicamente quando uma ação, atitude ou mesmo ideia que era de uma cultura, né, de uma cultura, de um grupo cultural, de um grupo social dentro de uma sociedade, se torna para todas as outras à sua volta, né, retirando a originalidade das diferenças, né, das diferenças culturais. Mas você pode questionar agora, qual que é a diferença da homogeneização para a generalização, né? A homogeneização ele é um processo que ele é mais agressivo, né? Na verdade, ele é um processo que muitas vezes ele é imposto, né? Então, que ele vai também conquistando, né? Se expandindo. Você, por exemplo,
quando a gente falar dos exemplos, a gente vai ter mais clareza, né? Mas, por exemplo, a homogeneização dos gostos, né? Então, o fato de as redes de fast food estarem espalhadas por todo mundo, né? Isso é uma homogeneização dos gostos, né? Ou seja, a rede de fast food chega naquele determinado local em que os hábitos tradicionais ainda eram valorizados de maneira intensa e ele pode concorrer com esses hábitos tradicionais, trazendo principalmente os mais jovens a valorizar aquele sabor, né? No caso, o lanche, né? Principalmente, a questão do hambúrguer, até mesmo da carne, né? Então, o que que você faz, né? Você homogeneiza o sabor, o gosto, no caso, né? Ou seja, você está retirando ali daquele ambiente mais local aquele saber, aqueles hábitos mais tradicionais, né? E trazendo geralmente de fora um, uma nova atividade, um novo hábito que muitas vezes esteriliza aquele ambiente, né? Torna mais homogêneo, né? Ou seja, você retira as diferenças. Então, a homogeneização é um pouco mais difícil de entender, né? A generalização é muito mais um discurso, é muito mais uma ideia, obviamente que ela se materializa, mas ela fica muito mais na passagem entre o que é particular e o que é geral, no sentido de você discorrer daquilo, né? Você tentar esconder o particular, né? Tentar deixar de lado o particular e generalizar, né? Pegar uma situação única, retirar os particulares, né? As diversidades, né? E só pensar uma ali e colocar ela como geral. A homogeneização ela é mais assim destrutiva, né? Então aquele particular ele expande sobre os outros, diminuindo a influência daqueles, né? E se tornando muitas vezes hegemônico. Então esse processo de homogeneização está em curso na atualidade por conta de diversos fatores, né? Um dos fatores que a gente vai discutir bastante é a globalização, né? Que principalmente homogeneiza os gostos no consumo e também os padrões de trabalho, né? É necessário para que o nosso sistema econômico atual, o capitalismo, que é dominante praticamente em todo o mundo, né? Para que ele consiga ter esse nível de interação global, ele precisa de padrões, né? Tanto padrões de consumo como padrões de trabalho, e obviamente isso homogeneiza uma série de hábitos nas diferentes sociedades ao redor do mundo, né? Então a homogeneização é parte da economia, pois as empresas, né, elas para que elas tenham aí lucros, escalas globais de venda, né, cadeias de valor de venda, elas precisam aí da homogeneização. Apesar de na atualidade a gente está aí num movimento de esquema de trabalho muitas vezes considerado personalizado, isso é um tema para o segundo ano, tá? Bom, quando isso ocorre na história, a homogeneização, há grande possibilidade de haver dominação cultural entre um povo e outro, né? E a dominação cultural, ela é obviamente muito relacionada com a dominação econômica, né? Um país ter aí chance de retirar bens materiais e também instalar aí as suas cadeias produtivas sobre outro país, tendo altas porcentagens de lucro, gerando desigualdade, aumentando a pobreza de uma determinada região, né? Vou tirar aqui a câmera para você poder dar uma olhada, né? Não tem como um país exercer a influência sobre o outro somente pelo poder econômico e bélico, né? Então é aí que os mecanismos de dominação cultural geram uma maior aceitação da população a valores e ideias que vêm de fora. Então, a questão da dominação econômica anda junto com a dominação cultural, né? Lembrando que a dominação cultural ela tem aí também a por, ela tem aí um discurso, né? Ela se coloca como não sendo violenta, mas produz, né? Tem por trás
processos de violência tão quanto a própria violência física, né, em si, né. Bom, vamos a alguns exemplos da homogeneização, né. Americanização da América, né, a América dos americanos, né, fez parte aí das doutrinas históricas dos Estados Unidos, né, os América Latina, muitas vezes ser aí uma extensão dos Estados Unidos, no sentido de influência cultural, influência econômica, né? Então tem aí um lastro histórico, né? Um fio histórico, mas a gente vai analisar mais a questão cultural mesmo, né? Você já deve ter visto num filme, ouvido, né? Sobre as pessoas, determinadas pessoas se referirem, né? Se considerarem americanas, né? E isso sendo aí hábitos e padrões relacionados à população dos Estados Unidos, né? Mais especificamente a parte dos Estados Unidos e também do Canadá, que tem bastante semelhança aí aos Estados Unidos. E o que você acaba fazendo, né? Você acaba rotulando que todos os americanos têm aquele padrão, são eles, né? E isso é claramente um exemplo de homogeneização, que as características de um povo, né, são expandidas para toda a América, né? Então aí assim existe uma legitimidade cultural para o domínio dos Estados Unidos sobre o restante das Américas. A nomeação é muito importante, né? Se você nomeia como os Estados Unidos como sendo somente os americanos, né? Você e as pessoas os outros povos que vivem na América, né? Quem são eles, né? Eles não têm nome, né? Então, é, isso é um claro exemplo, né, de homogeneização. Vamos pegar aí outro exemplo, né, um produto muito conhecido, a Coca-Cola, né? É um exemplo de homogeneização e globalização dos gostos, né? Em muitos países, de início, o refrigerante, no caso aí no modelo da Coca-Cola, né, teve uma difícil aceitação. As pessoas não consideravam gostoso, né, esse refrigerante. E aí, a partir de uma série de mecanismos, né, que a gente já discutiu um pouco, com a própria publicização, com a própria expansão, né, dos métodos de consumo, das formas de consumo globalizadas, né, esse hábito de tomar esse refrigerante ficou bastante conhecido no mundo, né? A Coca-Cola chega em praticamente em todos os países do mundo, né? Se eu não me engano, em 190, 189 países do mundo, fiz uma breve pesquisa, a Coca-Cola chega, né? São, se eu não me engano, 8 ou 9 países que o produto não é aceito para consumo da população. Olha só, em certo sentido, né, se a gente pode analisar também muitos modelos, né, que são propostos nas diversas esferas de conhecimento, como a própria educação, a pedagogia, né, na atualidade podem né, homogeneizar a forma como o saber é transmitido, né? Então, assim, uma determinada forma de ensinar pode muitas vezes engessar o conhecimento ou apenas selecionar apenas o que é considerado útil, né, para um determinado grupo social, né? Então, a gente vê nas escolas, né, um debate, né, na verdade, nos modelos educacional, um debate qual a importância, por exemplo, das matérias de ciências humanas, no caso aí em especial a sociologia e filosofia, né? É, existe um debate que coloca que essas matérias elas não são úteis para a sociedade, porque, obviamente, o fato de elas serem mais abstratas, elas provocarem reflexões e questionamentos, né, de maneira ampla, não é isso que os muitos governantes, muitas pessoas que pensam aí, né, os modelos educacionais querem. Então, de uma certa maneira, você homogeneiza o saber, né? Você seleciona
qual forma de saber, geralmente saber técnico, né, que é considerado mais importante, mais, digamos, essencial para aquele momento histórico, e você homogeneiza de modo a colocar como a única forma de aprender e a única forma dos jovens estudarem, né? E é basicamente isso, né? Hoje foi bastante curto, nossa, bem simples, apesar de muito, muito teórico, né? Um conteúdo, principalmente homogeneização, difícil de compreender, tá? Você vai fazer essa atividade que eu deixei aí para a data até o dia 17, né, do 9. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo. O link também estará disponível no Google Classroom, tá bom? Obrigado a todos aí que prestaram atenção, que conseguiram aí apreender. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por e-mail ou nos canais disponíveis pela escola, como o próprio plantão de dúvidas. Tchau.